1 Samuel, no capítulo 14, dos versos 24 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Bem, nosso sermão essa noite, eu coloquei o título dele de O Voto Insensato de Saul. Mas, em primeiro lugar, antes de adentrar o sermão, eu quero felicitar os pais aqui presentes, né? Desejar um feliz Dia dos Pais e dizer que ser pai é algo que nós não podemos deixar de ser, né? Uma vez que você foi pai, você não tem mais como deixar de ser. E que isso é nos conferido como um presente de Deus, de fato. Digo isso com 6 meses de experiência como pai. E é algo que impacta as nossas vidas, nos dá crescimento. Deus trabalha em nós em áreas que não achávamos que deveríamos melhorar. E o filho, de fato, é uma bênção de Deus. E uma vez que Deus nos dá essa alegria, nos cabe então a fidelidade, enquanto que nós olhamos para o Pai que é perfeito, né? Nós podemos ser bons pais enquanto olhamos para o Deus que é Pai perfeito, que nos abraça como filhos em Jesus. Ele sim é um Pai perfeito, que nos ama de forma absoluta e não falha. Então, desejo que você possa ser esse pai à luz daquele que é perfeito. Então, feliz dia a todos. Feliz dia a todos, né? Feliz Dia dos Pais, aos papais presentes. Mas nessa oportunidade de Dia dos Pais, né, falar de Dia dos Pais nos ajuda a compreender aqui e a começarmos o nosso sermão. Enquanto pais, nós temos uma tarefa importante, que é conduzir e educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Essa é a nossa tarefa principal, né? Educar, criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Isso para crentes. Só que nós lidamos com um problema nessa trajetória que atrapalha todos e qualquer pai. Um problema que ele é essencial. É algo que está intrínseco nas nossas vidas, que é o pecado. Nosso pecado e também o pecado dos nossos filhos. O pecado atrapalha esse processo e essa vivência. E, infelizmente, nós vivemos numa era em que muitas ações pecaminosas de crianças e dos filhos são justificadas, né? Ah, não, seu filho ele é assim porque ele tem um temperamento difícil, ele tem uma personalidade forte, ele tem um jeito particular, então é só o temperamento dele. Mas a verdade é que todos nós nascemos em desobediência. E o problema não é a nossa personalidade. O problema não é o nosso jeito forte. Não é temperamento. Isso não justifica pecado. Nós todos somos desobedientes desde que nascemos. Nós somos preparados para a rebeldia, né? Para fazer a nossa própria vontade. Ela sempre é a que vem em primeiro lugar. Nós somos preparados e amamos o pecado. Nós rejeitamos a ordem dos nossos pais. Nós rejeitamos os limites que são impostos a nós. Isso é a realidade de toda e qualquer criança sem Cristo. E não só uma criança, né? Todo ser humano sem Cristo, ele ama o pecado. Ele rejeita a obediência. Ele não quer limites. E assim, a gente vê no exemplo dos filhos, né, a rejeição das ordens, a rejeição dos limites,
assim como a rejeição do Criador, a rejeição dos mandamentos do Criador. E isso é o problema principal. É quando todos nós rejeitamos as regras, mandamentos do Criador. Enquanto pais, ao mesmo tempo que nós vemos os filhos crescerem, a gente passa também a lidar com as consequências do pecado dos nossos filhos, né? Enquanto está pequenininho, assim como o Pedrinho, 6 meses, é tão controlável. Mas à medida que cresce, os efeitos são ainda maiores. E de uma forma semelhante, né, olhando para esse desenvolver do pecado, esse crescimento do pecado, nós podemos dizer que aqui em 1 Samuel, Deus estava também lidando com as consequências ainda maiores dos pecados de Israel. Aqui a gente vê, e de uma forma cíclica, né, o pecado ele vem como uma espiral. E uma espiral crescente, na verdade. Uma espiral é a palavra. O pecado na vida de Israel, ele começa a crescer mais e mais. E Deus está lidando com isso diretamente. E nós chegamos então nos versos 24 a 26. 3 versículos são o que nós lemos hoje. E aqui nós temos uma nova cena desse livro. E eu espero que vocês estejam já um pouco familiarizados com o que a gente já falou anteriormente sobre esses capítulos. Mas a gente já sabe, por exemplo, que o povo de Israel passou por um período difícil no tempo dos juízes. No tempo de juízes, o pecado ele ficou cada vez mais evidente, inclusive na vida dos líderes de Israel. Não estava mais só na vida do povo. O pecado estava presente na vida dos líderes, de modo que o último juiz que foi levantado, nós conhecemos bem, Sansão, o último juiz ali no livro de Juízes. Sansão foi um homem que, de fato, foi usado para libertar, mas ao mesmo tempo foi um homem que a sua vida pessoal estava marcada pelo envolvimento com mulheres estrangeiras. Pecados inúmeros. E parece que quanto mais as Escrituras vão descrevendo aqui o povo de Deus, e quanto mais isso se aproxima do tempo de Jesus, mais esse povo se afunda no pecado, mais esse povo, a gente vê que aqueles que deveriam viver em santidade, estão cada vez mais afundados no pecado, mais inundados na lama e nas consequências do pecado sobre suas vidas. Então, o livro de Samuel segue esse momento, onde Samuel, o profeta, de fato, Samuel é apresentado como o último juiz que Deus levanta. E ele passa a cuidar desse momento em que o povo clama por um rei humano. Então, Juízes termina com aquela declaração de que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E agora Samuel está vendo isso com seus próprios olhos como juiz. O povo de Israel não quer mais Deus como seu rei. O pecado já os cegou de tal forma que a autoridade de Deus já não importa mais sobre a vida deles. Então, começou com a desobediência, passou a uma rejeição das leis de Deus. Eu vivo segundo o que eu acho que é certo. E agora, aqui no livro de 1 Samuel, esse povo passa a rejeitar totalmente a autoridade de Deus. Eles não querem mais esse rei sobre eles. Então, eles ficam na esperança de que esse rei humano possa trazer paz, de fato, à nação. Mas como eu mencionei na semana passada, o livro de 1 Samuel, ele chega a ser irônico nesse propósito de mostrar a pecaminosidade daquele que eles escolheram como rei. Chega a ser irônico, mostrando a vida de Saul. E todos os episódios aqui que são relatados sobre a vida dele. A gente já viu várias falhas de Saul como rei. Falhas de caráter, falhas de liderança, falhas na sua fé, falhas de entendimento da vontade de Deus. E o autor ele faz questão de mostrar esse contraste com Jonatas, né, que a gente já mencionou há
2 semanas atrás, né? O livro faz um contraste exatamente com Jonatas, que deveria ser o rei de Israel, seguindo a linhagem de Saul. Só que Saul acaba desobedecendo e perdendo a sua autoridade como rei, e Deus rejeita então Saul como rei. E isso vai se desenrolar mais à frente. Mas então a gente já viu aqui, e a gente trabalhou nos últimos sermões exatamente marcas dessa fé que na verdade não é uma fé, mas uma religiosidade na vida de Saul. Uma aparência, uma máscara, alguém que acha que pode manipular a Deus, que usa da religião como um meio de garantir bênçãos de Deus. Só que Saul, a gente vê que ele acaba sendo um retrato do pecado que destrói Israel. Saul é exatamente esse líder que foi levantado, e exatamente esse líder evidencia o quanto esse povo estava perdido, o quanto os olhos deles já não reconheciam de fato quem é soberano, de fato quem governava sobre eles, o que eles precisavam como nação. Então, Saul é o retrato da pecaminosidade na vida de Israel. Mas não só da vida de Israel, mas o retrato do pecado de todo ser humano. Rebeldia contra Deus. Rebeldia contra Deus. Era isso que a gente via em Saul. É isso que a gente vê na vida de Saul. E abandono da vontade eterna de Deus. E a gente sabe, meus irmãos, que o pecado ele entrou no mundo por meio da desobediência a Deus. O livro de Gênesis conta que Deus deu a Adão e Eva uma ordem para que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a gente sabe que Satanás entrou em cena. E Satanás tentou Eva. Satanás deturpou a verdade de Deus. Ele precisou deturpar a verdade, modificar a verdade de Deus. E tentou a Eva em fazer a sua própria vontade, em abraçar a sua autonomia. Vai lá, você vai ser igual a Deus. Vai lá, pode fazer, você não vai morrer não. Você vai ser exatamente igual a Deus. Satanás lançou uma faísca para uma verdadeira chama destrutiva que causou afastamento do próprio Deus na vida da humanidade. Então, a gente vê a rebeldia, abraçar a sua autonomia. Eu sou como Deus. Eu sou rebelde contra esse Deus. Eu posso viver sob meus próprios conceitos, sobre os meus próprios ideais. Eu não preciso desse Deus. E é isso que a gente vê exatamente na vida de Saul e na vida de Israel através da vida dele. E sabemos o que aconteceu. O fruto foi comido. E o pecado ele se instalou na humanidade pelas gerações das gerações. Deus não permitiu que o pecado e seus efeitos destruíssem o propósito para o qual ele nos criou. Apesar da desobediência, Deus é gracioso e bondoso. E Ele não deixou o seu propósito de que desfrutássemos de comunhão com Ele, desfrutássemos da presença dEle e pudéssemos glorificá-lo. Então, já no início, Adão e Eva pecaram. E lá em Gênesis 3,16, Deus faz uma promessa maravilhosa de que do descendente da mulher haveria a destruição das obras malignas da descendência de Satanás. Já ali, quando o pecado entrou no mundo, Deus já interviu de forma graciosa. Deus sabia que Adão e Eva já reconheciam que estavam nus, já estavam sob o jugo do pecado, se reconheciam como nus e se escondiam da face de Deus. E as Escrituras dizem que Deus mesmo fez vestes para Adão e Eva. Deus
em sua graça, já interviu ali, no primeiro ato de desobediência contra Ele, e já prometeu a redenção para as gerações das gerações. A salvação já estava ali. E nessa promessa do descendente, nós chamamos de proto-evangelho. É o que nós chamamos de embrião do evangelho. Ali já estava a primeira semente do evangelho nas Escrituras, no primeiro livro, no primeiro momento em que o pecado se evidencia na vida do povo de Deus. Deus já mostra que o pecado tinha solução. E Ele mesmo proveu essa solução. Então, a promessa de redenção e graça da parte de Deus já estava ali. Só que, caminhando mais à frente, em Gênesis 12, nós vemos Deus chamar Abraão. E Deus diz: saia da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te indicar. E Deus promete, por meio de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Mais à frente, através de Moisés, esse mesmo Deus que estava a se revelar, esse Deus que estava se revelando de forma progressiva. Mais à frente, em Moisés, o mesmo Deus já conhecido como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esse Deus liberta um povo da opressão do Egito. Deus vem intervir sob a opressão e o jugo de escravidão na vida do seu povo. E ali Deus separa um povo para si entre todas as nações. Deus salva esse povo do faraó. E esse povo se torna um povo exclusivamente dele. Um povo que é chamado de sua propriedade exclusiva. Um povo que deveria se santificar, porque o Deus que os chamou é santo. Só que as Escrituras nos mostram que a caminhada dessa nação não difere muito da desobediência e do pecado, do primeiro pecado de Adão e Eva. Infelizmente, aquilo que deveria melhorar só aumenta e aumenta e aumenta, cada vez mais. As consequências do pecado são cada vez mais desastrosas. E quanto mais a história se desenrola, mais o pecado se aprofunda, mais ele vem à tona. E as consequências que ele traz ao povo de Deus também. E mais evidente se torna a necessidade de um libertador, de um salvador definitivo, alguém que tirasse esse povo que não conseguia se abster do pecado, que não glorificava a Deus como nação, mas se tornava evidente que eles precisavam de um libertador, de um salvador, de alguém que os redimisse, que os limpasse da impureza do pecado de suas vidas. E que destruía não só individualmente, mas eles como povo, como nação. E o momento da história de Israel aqui, nesse primeiro livro de Samuel, evidencia esse ciclo destrutivo do pecado. Não era só mais o desprezo à lei, não era somente fazer o que era certo aos próprios olhos, era algo mais profundo. Eles desprezavam a autoridade de Deus sobre eles. Não havia rei em Israel. Não havia de fato um ser humano reinando, mas também não havia mais uma atitude de submissão ao Rei supremo e verdadeiro. Já não havia mais no coração desse povo temor diante de Deus. E ao desprezarem Deus como autoridade e guia, eles desprezaram a vontade de Deus. Mais uma vez o pecado continua então trazendo destruição, sofrimento e opressão na vida da nação que Deus escolheu para si. O ideal é cada vez mais destruído pela realidade do pecado.
aquilo que deveria ser comunhão perfeita, glória a Deus, adoração verdadeira, era imoralidade, como é visto na vida dos filhos de Eli, era insensatez, era falta de temor a Deus, religiosidade ao invés de submissão, arrependimento de pecados, como a gente vê na vida de Saul. Então, o pecado se torna ainda mais evidente, inclusive na vida do líder desse povo. Então, isso é um retrato triste do povo de Deus. E aqui, o pecado, ele aparece através do próprio líder que a nação escolheu para si. Um homem impiedoso, que decide fazer um voto insensato, julgando receber a bênção de Deus por manipulação. E aí nós vemos, meus irmãos, que nesses 3 versos, o centro do que o autor está nos falando, está basicamente no verso 24. É de que naquele dia os homens de Israel estavam angustiados. O verso 23, que a gente leu na semana passada, terminamos o sermão na semana passada, diz que livrou o Senhor a Israel naquele dia. Uma cena maravilhosa. Um momento em que nós vemos Deus libertar, Deus intervir, Deus entrar em batalha, libertando o seu povo, mostrando que não é liderança humana, mas é o seu poder. E um homem com o seu escudeiro, com uma fé corajosa, tomaram uma pequena atitude e isso trouxe libertação a uma nação. Mas o verso 24, logo depois, começa dizendo para nós que naquele dia os homens de Israel estavam angustiados. É um contraste muito até assustador, porque Deus tinha acabado de intervir na nação de Israel, trazendo libertação. Mas agora o narrador do texto diz que esses homens estavam angustiados. E essa frase mostra exatamente o que acontece quando um homem insensato assume a liderança do povo de Deus. Aquilo que um homem insensato, desobediente, um homem que não teme a Deus, traz para a vida do povo de Deus quando entra em ação. Ele consegue praticamente tornar uma derrota aquilo que era uma vitória clara. Saul consegue destruir a imagem do que o verso 23 traz para nós. Agora, os homens que foram libertos no verso anterior estão sob angústia, opressão. O Saul que não tinha iniciativa antes, que desprezou o conselho de Deus, que deu ordens aos soldados, chega agora e faz um juramento. O que esse homem está fazendo? O que esse homem está fazendo? Acho que o autor quer despertar isso. Para onde que esse homem está caminhando? De onde vem essa direção dele? A gente não vê em nenhum momento o Senhor falar a Saul. Então, Saul está sob o seu próprio conselho, fazendo o que parece certo aos seus próprios olhos, vivendo exatamente como um pecador que despreza o Deus absoluto e verdadeiro e todo-poderoso e rei sobre todas as coisas. E Saul diz então no seu juramento: maldito seja o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Então aqui a gente não sabe a razão ou o porquê de Saul fazer esse juramento, mas nós podemos crer 2 coisas. A primeira é que Saul pode ter tido uma preocupação de que a perseguição ela não fosse atrasada pela procura de comida e objetos valiosos no acampamento inimigo. Olha, eu quero garantir
que nós vamos destruir os filisteus. Então ninguém toca em comida, ninguém vai procurar despojos de guerra, ninguém vai entrar no acampamento dos filisteus e pegar comida. Nós vamos destruir e arrasar esses homens. É isso que eu quero. Então, Saul provavelmente está garantindo de que eles não vão parar para pegar coisas no meio do caminho. Saul queria cumprir o seu plano. E em segundo lugar, a gente sabe que Saul está evidenciando mais uma vez a sua religiosidade. Desde que Saul se afastou de Samuel, quando ele foi repreendido, afinal, Saul precisava esperar Samuel para entrar em guerra, e ele não chegou. Sabemos que Saul foi lá e fez um sacrifício. Um sacrifício que, logo que Samuel chegou, Samuel disse: coisa tola você fez, porque você não obedeceu, você não está preocupado com a lei do Senhor. Você não está preocupado com a verdadeira condução de Deus em sua liderança. Você agiu de forma tola. E aí a gente vê então que Saul ele continua se afundando na sua religiosidade. Porque após ser repreendido por Samuel, a gente não vê nenhuma marca de arrependimento. A gente não vê nenhuma marca de mudança de vida. Nenhuma atitude de reconhecimento de que ele falhou. Pelo contrário, ele se torna ainda mais negligente e mais insensível. A ponto de agora, no meio de uma perseguição, ele chega a decretar que os seus soldados não poderiam comer nada. E a perseguição provavelmente seria uma longa perseguição. Então esses homens deveriam trabalhar com fome. Ele não tinha nenhum motivo para privar esses homens de comer. Só que jejum era algo que se fazia como parte de um ritual pessoal. Jejum era algo que envolvia santificação. Então, Saul, de forma tola, faz com que os seus soldados se dediquem a um jejum. E ele parece aqui, então, se mostrar ainda mais religioso e não preocupado com a verdadeira adoração a Deus. Não preocupado com um coração sincero diante de Deus. Um coração quebrantado, contrito, como diz Davi no Salmo 51, que é o que de fato importa para Deus. Um coração quebrantado. Deus não se importa com sacrifícios. Deus quer corações quebrantados e contritos. Corações que reconhecem a pecaminosidade e o quanto somente Ele pode nos purificar. Somente Ele pode nos libertar e nos salvar. E isso é um contraste com aquilo que vem mais à frente ainda. Porque Davi, o rei que vem depois de Saul, é alguém que apresenta, apesar de pecados em sua vida, como a gente sabe que ele adultera com Batseba, mas Davi é um homem que reconhece o seu pecado, é um homem que se arrepende, é um homem que sabe que está totalmente perdido se não for a misericórdia de Deus sobre a sua vida, se não for o perdão de Deus sobre ele. Só que Saul se apega à religiosidade. Saul pediu ao sacerdote Aías direção de Deus, mas ele desistiu também de ouvir essa direção. E agora ele ordena jejum para a batalha. Aquilo que iria acabar com as energias dos seus soldados. Ele quer realmente vê-los derrotados. E dizendo que é algo para Deus. Isso evidencia que Saul não era alguém que reconhecia sua insensatez. Saul não tinha sensibilidade para ouvir a Deus. Não tinha sabedoria vinda de Deus.
sequer reconhecia o seu pecado. Mas quanto mais ele pecava, mais resistente à vontade de Deus ele ficava. E é assim que a gente vê na vida de Israel e na humanidade. Quanto mais pecamos, mais o pecado se torna assustador e grandioso. Quanto mais resistimos em ouvir a Deus, mais o pecado nos escraviza, mais o pecado nos cega, mais insensatos nos tornamos e nos revestimos não da verdadeira piedade, mas de aparências diante dos homens e diante de Deus. Saul perdeu exatamente o princípio que nós vemos em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós sabemos aqui que não há mais temor de Deus no coração de Saul. Ele não se importa com aquilo que é a vontade reta e perfeita de Deus. Mas nós vemos exatamente o que o Provérbios 9:13 diz. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. É isso que a insensatez, a falta de sabedoria produz. Pura exibição, exibicionismo, teatro, espetáculo, como nós vimos. Sedução e ignorância. É isso que o pecado causa cada vez mais. E a primeira aplicação que esse texto nos traz, então, contra essa insensatez, e que é o grande pecado aqui na vida de Saul. A primeira aplicação que nós temos do texto de 1 Samuel, que marca a vida de Saul, é de que nós precisamos de um verdadeiro relacionamento com o Deus libertador. É isso que nós precisamos e que Saul precisava. É de um verdadeiro relacionamento com Deus, de um compromisso real e não de aparências e religiosidade, e não de rituais, e não mais do mesmo. A religiosidade de Saul não aproximava ele de Deus, mas colocava mais peso e opressão sobre o povo de Deus. Nós podemos ver isso, meus irmãos, exatamente no que o verso 24 nos diz. Pela atitude insensata de Saul, nós vemos que os homens de Israel estavam exaustos. E o que o sentido original aqui quer dizer é opressão. Está até suavizado aqui. O que Saul causou na vida do povo de Israel foi opressão. E é isso que o pecado traz para as nossas vidas. O pecado traz opressão. Opressão. A opressão aqui, ela pode ser claramente vista em Êxodo 3:7. Exatamente no episódio do Êxodo, quando Deus liberta Israel das mãos de Faraó. Êxodo 3:7 diz: Disse assim o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Foi isso que Deus viu na vida de Israel, enquanto estavam no Egito. Opressos por Faraó, escravizados. E é isso que o pecado traz para as nossas vidas: escravidão, opressão, sofrimento. E o sentido do que o narrador de 1 Samuel nos diz é exatamente isso que Saul está causando no povo de Israel. É a opressão do pecado. Deus acabou de libertar esse povo no verso 23, promover paz e libertação, mas o líder que eles escolheram para os governar só traz sobre eles opressão. E é isso que o pecado traz para as nossas vidas e para a vida daqueles que nos cercam.
os israelitas foram pressionados de modo que os seus exatores ou os seus superintendentes, né, eram os chefes do faraó ali, eles deveriam manter a produção a todo momento. E essa era a forma com que o faraó estava pressionando e escravizando o povo de Israel. Vocês não vão mais parar de trabalhar. Vocês vão manter a opressão. Vocês vão cumprir todas as exigências de faraó. Vocês estão sob o jugo de escravidão do faraó. E isso, na perspectiva espiritual, é o que o pecado nos causa: prisão, escravidão, sofrimento, dor, lamento. É isso que o pecado traz para as nossas vidas e para as pessoas ao nosso redor, irmãos. E isso é um retrato do que o líder insensato fez na vida do povo de Israel. E que o pecado também pode causar nas nossas vidas, hoje e agora. A destruição. Afetar o nosso lar, afetar as nossas casas, os nossos relacionamentos. O pecado quebra, separa, escraviza, cega cada vez mais. Traz juízo. E nisto nós podemos ver, então, a opressão causada por Saul no povo de Israel. É como se Saul trouxesse pela sua insensatez mais sofrimento para Israel, enquanto Deus está ali sempre trazendo libertação. Olha, vocês decidiram se rebelarem contra mim, mas eu continuo trazendo libertação a vocês, apesar de vocês, apesar das decisões insensatas de vocês. O verdadeiro rei, o Senhor, ele liberta, mas um homem insensato produz opressão. E a principal e maior insensatez de Saul é que a cada momento Saul se valia de demonstrações exteriores da religião. Ele só tinha demonstrações exteriores, aparência. O que servia apenas para evitar que ele abrisse o seu coração em contrição diante de Deus. Saul não queria se quebrantar, meus irmãos. Ele não queria reconhecer que era um pecador miserável, falível. Ele não queria se ajoelhar diante do verdadeiro rei e reconhecer suas falhas. A recuperação do favor de Deus, pelo contrário, ela exige que aqueles que pecaram se humilhem diante do Senhor. Deus nos permite, nos dá a oportunidade de buscarmos o seu favor. E para isso nós precisamos nos humilhar diante dele, buscando graça. Buscando sua graça. E a ausência dessa contrição como reconhecimento de que somos pecadores, de que erramos. A ausência dessa contrição é exatamente a omissão de Saul. Ele se omite aqui, ele não quer admitir que ele falha, mas ele encontra sempre justificativas e ele está sempre encontrando meios de fugir de Deus, do arrependimento. E essa é uma lição que se aplica a todo pecador, cercado pela insensatez do seu pecado. Não pense que Deus pode ser comprado pelas suas boas obras. Não pense que Deus pode ser comprado pelo seu pequeno serviço. O que você faz é ingratidão. É privilégio, não é barganha. Ele não aceita ser comprado pelas suas pequenas obras. Ele não aceita formalismo religioso. Ele não aceita dízimo, orações e postura que não são produzidas por humildade, não são produzidas por verdadeiro arrependimento, que não começam em arrependimento e fé verdadeira na sua salvação. Deus requer que cada pecador confesse o seu pecado e recorra ao sangue do Salvador que Ele enviou, Jesus Cristo. Olhando para o que Deus já havia prometido em Gênesis.
Todo pecador encontra perdão em Cristo, no sangue derramado de Cristo Jesus. O povo de Israel só encontraria perdão se eles crescem no Messias que viria para os libertar, para os salvar, para redimir eles da escravidão do pecado. A escravidão tão evidente na vida desse povo. Então, a salvação ali, meus irmãos, ela estava desde já apontando para Cristo, lá em 1 Samuel, no capítulo 14, no momento em que Saul oprime, a esperança já era Jesus Cristo. A esperança já era o descendente, aquele que reinaria para sempre, aquele que traria por meio do seu reinado paz plena, libertação e destruição do mal, do pecado, da escravidão, do jugo do pecado, do peso que o pecado traz, da separação de Deus e dos homens. Só em Cristo nós podemos encontrar isso. E Ele promete, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus, se confessamos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus dá a sentença sobre a falsa religião de Saul, lá em Lucas 18,14. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Todo aquele de coração quebrantado e contrito, que reconhece a sua pecaminosidade, será exaltado. Receberá uma coroa de glória, receberá uma morada junto ao Pai eterno. Mas como Saul estava sempre procurando se exaltar, o progresso dele foi sempre para baixo. Saul só trouxe mais problemas. Enquanto, caso tivesse se humilhado, Deus com certeza o teria feito prosperar como líder, como rei, como servo. Como esperança à opressão causada por Saul, meus irmãos, o Messias acabaria com toda essa opressão. É a promessa de Isaías 9. A promessa daquele que é o Emanuel, o Deus conosco. Isaías já prometia o Messias que tiraria o povo de toda a opressão. Embora esse próprio Messias deveria suportar em silêncio toda a opressão. Embora esse próprio Messias, Jesus Cristo, deveria suportar em silêncio a opressão, para que pudesse salvar o seu povo. Então, Jesus, meus irmãos, Ele recebeu a opressão dos nossos pecados. O nosso Senhor recebeu a opressão que deveria cair sobre nós. O peso do pecado foi derramado sobre Ele na cruz, foi lançado sobre Ele na cruz. E por isso agora podemos desfrutar de paz com Deus. Porque Ele recebeu a opressão em nosso lugar. O sofrimento de Jesus faria com que os piedosos fossem alcançados à condição de governantes. Então, aqueles que recebem Cristo, eles são exaltados e eles governarão para sempre com Cristo. Eles reinarão para sempre com o verdadeiro Rei. São promessas de paz e retidão. São promessas de verdadeira libertação. Já aqui, em 1 Samuel, onde Cristo ainda não
não havia nascido, mas Deus já estava ali intervindo na vida desse povo, porque o pecado só os destruía. Além disso, nós vemos, meus irmãos, não só essa opressão que Saul trouxe sobre o povo, mas Saul faz um juramento. E esse juramento, o juramento era algo que era um juramento solene, era algo precioso entre os homens e entre Deus e os homens. Saul estava zombando da santidade de Deus. Nisso a gente vê mais uma marca da insensatez de Saul. Ele tratava aquilo que era solene diante de Deus com zombaria. Ele fez um juramento e trouxe juízo ao povo, sendo que Deus não havia imposto esse mandamento ali. Mais uma vez, esse juramento mostra que Saul se coloca na posição de Deus. Eu sou Deus. Assim como Adão e Eva foram tentados a serem como Deus. Saul faz um juramento sem indicação do próprio Deus para isso. E em terceiro lugar, Saul amaldiçoa, dizendo: maldito aquele que comer de pão, enquanto eu não me vingar dos meus inimigos. Então, a gente vê que essa maldição aqui, ela é de fato uma prisão, meus irmãos. A ideia desse maldito, maldito é aquele que comer o pão, é exatamente uma prisão, é cercar como obstáculos. É esse o sentido da palavra. Quando alguém é amaldiçoado, essa pessoa ela é presa, ela é cercada com obstáculos, ela é deixada sem forças para resistir. E é isso que Saul causa no povo de Deus. Gênesis 3, 14 e 17 diz: maldito és mais do que todos os animais, maldita é a terra por tua causa. Então, as maldições que Deus profere ali, no momento em que Adão e Eva pecam, a maldição que Deus traz sobre a serpente, a maldição que Deus traz sobre a terra por causa do pecado de Adão, tem um sentido de você está banido, né? Como foi declarado para a serpente, você está preso, você está cercado com obstáculos de todos os outros animais. Você está condenado ao solo. E é isso que Saul está proferindo sobre a vida de Israel. Não é algo que Deus trouxe sobre eles, mas Saul está agindo como Deus na vida desse povo. E trazendo então cercas, prisões. E é isso, meus irmãos, que o pecado e a religiosidade trazem sobre nós e sobre aqueles que estão ao nosso redor. O pecado, ele faz com que nós venhamos trazer limites que não é Deus que impõe para as nossas vidas, sobre o outro também. Nós queremos que o outro viva aos nossos padrões. Nós passamos a nos preocupar com a santidade e a aparência do outro, com aquilo que o outro está fazendo, e não com o nosso próprio coração, que deve estar quebrantado e contrito. É isso que o pecado faz. Ele prende, ele traz obstáculos ao próximo. E nos prende igualmente. Não nos deixa desfrutar da verdadeira comunhão com Deus. O pecado nos cerca. O pecado nos quebra. E semelhante às palavras de Deus a Caim: maldito és tu desde a terra. Lá quer dizer então que Caim está banido do solo, ou que ele está banido de usufruir da produtividade do solo. Então é como se Saul estivesse
privando Israel de usufruir da libertação de Deus. Saul está privando o povo ali de ter verdadeira comunhão com Deus, porque o pecado trazia jugo sobre ele e sobre a nação. Então, o rei deseja, por exemplo, quando o rei Balaque de Moabe paga a Balaão para que amaldiçoe os israelitas, lá em Números 22:6. O rei, ele deseja que o mágico fale alguma palavra ou recite um encantamento que venha imobilizar os israelitas, venha paralisar os israelitas, dando ao rei de Moabe a oportunidade para derrotar o seu adversário superior. Então é como se Saul estivesse imobilizando Israel. Vocês não vão usufruir da libertação de Deus. Não é intencional, provavelmente, mas é o que a insensatez produz. É o que a desobediência a Deus produz. Imobilização, prisão. Então, meus queridos, o texto continua nos dizendo, nos versos 25 e 26, que o exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. E eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. E vai ficar para a semana que vem o resto do texto, mas aqui já começa a se desenrolar o fato de que Jonatas, que tem uma postura totalmente diferente do seu pai, Jonatas vê a insensatez do seu pai e a ignora. Porque Jonatas via que o pai dele estava trazendo ao povo não era procedente de Deus. Jonatas viu que Deus libertou o povo e que o pai dele estava os aprisionando. E o verso 25 então diz que Saul então privou esses homens de usufruírem do mel que estava escorrendo ali na floresta, no bosque. O mel escorria e naquela região o mel ele estava não só em colmeias, mas diz os historiadores que o mel estava espalhado em todos os lugares. E o verso 27 mostra que Jonatas, ele pega rapidamente um pouco do mel e isso já revigora as suas energias. Mas o nosso foco não está aqui. Mas é que, exatamente, Saul priva esse povo de ser abençoado por Deus no meio da batalha. Saul impede que esse povo avance no nome do Senhor. Saul deseja que o nome dele seja glorificado. Saul deseja que os planos dele se concretizem, que a sua vontade prevaleça e não a de Deus. E por isso ele priva esses homens desse mel. E para concluir então, meus irmãos, e caminharmos para a ceia do Senhor, e já apontando para ela, todos nós, sem Cristo, nos encontramos exatamente como Saul. Cada vez mais insensatos, cada vez mais exibidos, cada vez mais ignorantes, cheios de aparência, cheios de religiosidade. Sem Cristo, não temos sabedoria de Deus. Mas uma vez que somos chamados à fé em Jesus, nós somos também chamados a sermos humildes, a sermos quebrantados, a termos o coração contrito, a reconhecermos que somente a misericórdia do Senhor nos sustenta. Somente porque Ele é bondoso nós podemos desfrutar da salvação. Somente porque Ele é amoroso nós podemos sentar à sua mesa e desfrutar da sua comunhão. Somente por causa do Senhor Jesus. Somente em Cristo.
Somente em Cristo nós podemos acessar a presença de Deus. Nós podemos comungar com Ele e não mais vivermos na separação do pecado, como as consequências que Adão e Eva desfrutaram, como a consequência do pecado que Adão e Eva desfrutaram. Mas nós podemos desde já, meus irmãos, receber essa promessa maravilhosa de que o Cordeiro foi morto. Um Cordeiro foi imolado. Um Cordeiro Santo derramou o seu sangue perfeito. E somente o seu sangue santo e perfeito para nos salvar. Não poderia o nosso sangue, meus irmãos, nos salvar. O nosso sangue jamais poderia pagar o preço do pecado. Mas Ele, sendo Deus, se humilhou à forma de servo. Ele se colocou como servo e tomou o nosso jugo, tomou o fardo dos nossos pecados. Tomou o peso e a opressão dos nossos pecados. E pela sua cruz, Ele nos chama à comunhão. Jesus nos chama a sentar à mesa com Ele e desfrutar da presença do Deus Santo. E desfrutar da presença do Libertador, do Salvador, do Deus amoroso, do Criador, daquele que nos criou para desfrutar dele.